Um fenômeno importante na cronificação da dor, então, né, a gente até já definiu que a dor crônica é aquela dor que dura pelo menos 3 meses, né? É o processo que a gente chama, que na semiologia lá atrás a gente chamava de alodínia, né? Quer dizer, uma situação que gera um ataque ou um pequeno toque, uma situação que é leve e que gera um sofrimento muito grande, né? Então, um toque, eu estou escovando o dente e de repente eu sinto aquela dor terrível, como a dor na nevralgia do trigêmeo. Quando uma pessoa tem diabetes, o paciente diz assim, doutora, eu estava super bem, mas quando eu coloquei o lençol e o lençol tocou no meu dedão, eu senti um choque terrível, né? Então, o que está havendo ali? Está havendo um processo de alodinha, de sensibilização, não é? Uma situação de pouca energia gerou, né, um processo de muita dor. Por que isso acontece? Porque você, nesses processos em que a dor não é bem tratada fundamentalmente nos processos agudos, você vai gerando alterações em neurônios e você vai moldando a citoarquitetura normal desses canais iônicos, essas terminações nervosas periféricas vão ficando mais sensíveis, né? Então, é o que a gente aprendia lá na semiologia antiga, que era a alodínia, né? Uma situação de pouca agressão gerava um sofrimento, uma dor muito grande. Vi de passar um fio dental no dente, ter uma nevralgia do trigêmeo, uma situação de um toque, né? A pessoa está com herpes zoster, né? Alguém, ao vestir uma camisa, o toque da camisa sobre o corpo já dispara uma dor. Então, é uma desproporcionalidade entre a agressão e a percepção da dor. Por que isso acontece? Por essas alterações desses canais iônicos. E por que isso é importante, a gente perder um tempo com isso? Porque o tratamento é diferente, né? Alguns tipos de dores exigem tratamentos diferentes. Então, a gente tem que sair com essa noção aqui, que dor nociceptiva eu trato de um jeito, dor neuropática eu trato do outro, dor nociplástica, geralmente a gente tem que associar os dois tipos de avaliação e saber ter essa percepção. Essa sensibilização pode ser mais periférica ou pode ser mais central, né? Lógico que a gente não vai ficar, nem dá para ler, né? Mas tem todo um mecanismo biofísico extremamente complexo que leva a essa alteração de sensibilidade, né? De alodínia, em que o tecido fica mais sensível e fica com um gatilho mais rápido para eu sentir dor. Tendo essa primeira noção do que é uma dor crônica, dos tipos de dores neuropáticas, nociceptivas, nociplástica, a gente sabe que a dor é uma coisa, por tudo que a gente já falou, além de tudo isso, desse componente biomecânico, né, neurológico, também é influenciado pela questão de como estão os meus sentimentos, de como eu estou com a minha motivação de vida. Como a gente avalia a dor? Então, a dor tem uma subjetividade. Então, na APS, quadros inespecíficos e crônicos são as regras, né? A gente tem aquela senhorinha, aquele senhorzinho que vem toda semana na UBS, né? E ali tem até uma questão social de ser reconhecida como um cidadão e às vezes aquela dor, né, gera aquela procura. Isso muitas vezes leva, né, a esse ganho secundário a um excesso de medicações ou a solicitação de exames desnecessários. Não é simples de separar esse joio desse trigo, né? Mas é preciso entender que tem vários processos para a gente avaliar a dor. A dor, e a gente tem uma questão muito complexa na atenção primária, que é o pouco tempo de consulta, né, os 15 minutos de consulta, que faz com que a coisa mais rara seja o tempo. Então, o tempo é ouro, né? Então, eu tenho que saber que instrumentos eu tenho para avaliar bem a dor, e a gente vai traçar um pouquinho dessas situações. Então, tem várias possibilidades para que eu avalie a dor e começa sempre com uma boa anamnese, né? Vendo o decálogo da dor, a localização, a irradiação, a distribuição, a duração, a intensidade, né? Os fatores desencadeantes, os fatores atenuantes, os agravantes, a evolução, os sintomas associados, o tipo de dor, né? Que a gente já revisou rapidinho, se é mais nociplástica, se é mais intermediária neuropática, nociceptiva, tudo isso deve ser avaliado. Então, tem vários, né, processos aqui que a gente tem que avaliar, e eu deixo esse material, né, não vamos esgotar
esse conteúdo hoje, né, em 1 hora e 20, mas saber que existe uma complexidade aí nessa avaliação. O exame físico é fundamental, né, além das perguntas do decálogo, que posições, né, como é que eu olho para esse paciente, como é que eu presto atenção, se ele tem posição antálgica, se ele tem deformidades, desalinhamentos, atrofias, distúrbios de marcha, né, tocar no paciente é importante. A gente tem pouco tempo, mas o toque, ele tem um componente muito importante. O paciente, ele gosta, né, que ele tem a percepção do cuidado, quando você toca no seu paciente, quando você olha no olho, quando você, desde a primeira consulta, você presta atenção no seu paciente. Então, isso é importante, né? Ter esse exame físico, fazendo no tempo exíguo que a gente tem, o melhor exame físico possível, né? E aí, um pouco, esse slide eu achei muito interessante, que assim, é um pouco desse olhar mais ampliado que o médico de família, que o clínico tem que ter, né? Então, eu olho os aspectos biológicos da dor. É uma dor que tem um processo inflamatório, é uma dor nociceptiva, é uma dor mecânica, é uma dor provocada por inflamação, por lesão, por trauma, por câncer, por lesão do nervo. Eu consigo ver isso, entendendo que a dor também tem aspectos biológicos. Eu dormi bem, eu estou com medo, eu estou ansioso, eu estou deprimido, eu tenho uma rede de proteção que me faz ter confiança na vida, tudo isso influencia na dor. E como é que eu estou em relação ao meu trabalho, à minha família, ao meu círculo social? Quer dizer, quanto eu estou satisfeito com a minha vida? Isso tudo influencia na forma que eu encaro essa vida e de como eu sinto essa dor também. Então, o médico de família, o clínico, né, o pediatra, as pessoas que atuam, o gineco, os médicos que atuam na atenção primária, tem que ter esse olhar um pouquinho mais ampliado, né, sobre a dor, vendo, inclusive, o que sofrimento ela gera, que perdas ela gera. Tem vários fatores, né, que a gente já estudou, que podem alterar essa dor, e eu tenho que ter essa visão, né, biopsicossocial, psicológica sobre a dor. E aí eu tenho que, tendo esse entendimento que a dor é uma coisa extremamente complexa, tentar categorizar essa dor em relação à sua intensidade, ao grau de sofrimento. E aí tem N escalas. Qual é a escala melhor? É a escala que você consegue usar. É a escala que você acha que faz sentido para o seu paciente. E, lógico, quando o paciente tem algumas limitações, você pode usar algumas escalas específicas que a gente vai rapidamente discutir aqui. As escalas unidimensionais são as mais simples, né, em que você diz que a dor máxima é 10 e você sem dor nenhuma é 0, e você pede para o paciente classificar essa dor, né? A dor das faces, né, daquela, quando você tem uma pessoa, né, que é mais visual, uma criança, como é que você está se sentindo em relação, né, à própria escala analógica visual, né, a escala numérica de 0 a 10, a escala dos descritores verbais, sem dor, dor leve, moderada. Então, como é que seu paciente vai se sentir, né, como a pessoa que está com dor vai ser melhor caracterizada? Você vai escolher alguma que você acha que se adequa melhor ao seu paciente, né? E tem escalas mais complexas, né, como o questionário de McGill, né, que você vai ter, a partir de descritores, né, a caracterização de uma dor. Difícil atuar, difícil a colocar esse tipo de escalas multidimensionais numa consulta, mas às vezes numa visita domiciliar, num paciente que a gente tem mais tempo, enfim, a gente pode, né, com um tempo diferenciado, usar processos mais complexos em que a gente vai caracterizar com mais detalhes, né? Tá um pouquinho desfocado, peço desculpas, né? Mas as características da dor, né? É importante, quando a gente puder fazer um inventário breve da dor, que dialoga muito, além do decálogo, de entender a intensidade da dor, a interferência da dor, né? Por exemplo, se isso me impede de caminhar, né, é uma das coisas fundamentais do ser humano, a mobilidade, atividades de vida diária, quer dizer, o que dava prazer a esse paciente era ir na padaria comprar um pãozinho e bater papo lá com o vizinho, isso está impedindo as atividades sociais, o trabalho, né, o trabalho que tem sentido, ele dá sentido à vida humana, né? A pessoa que às vezes não tem um processo de trabalho que estruture a vida, é uma pessoa que fica meio deslocada, né, na vida, enfim, isso para algumas pessoas é fundamental, o trabalho é um pouco o cerne da vida, né, as próprias atividades sociais, o humor e o sono, tudo isso pode ser influenciado pela dor.